Para onde vai o dólar se Bolsonaro for reeleito presidente da República? Tentaremos hoje dar um palpite, uma previsão o mais precisa possível, fazendo a combinação de fatores que pode definir o preço da moeda americana ante ao real a partir do ano que vem, se o presidente da República for reeleito, tá? Então, fiquem conosco até o final, a gente vai colocar gráficos na tela, de forma que se entenda o que aconteceu com o câmbio durante o governo atual do Bolsonaro e o que pode vir no futuro. Vamos lá? Este é o canal Câmbio Inteligente, eu me chamo Gustavo Candiota e tenho mais de 10 anos de experiência no mercado de câmbio e mais de 20 anos de experiência na condução de grandes grupos ao exterior. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores do canal, a Free Viagens e Intercâmbio, o Chip Mais Sim Travel, a Candiota Operadora e a Ivan Pons. Então, pessoal, há alguns meses nós fizemos um vídeo falando da hipótese de Lula ser eleito e o que poderia acontecer com o dólar num eventual novo mandato dele, tá? Inclusive, esse vídeo vem ficando mais popular nos últimos dias porque a gente entrou oficialmente em campanha eleitoral. Então, foi justo agora gravar um novo vídeo tentando traçar aí uma projeção com o atual presidente reeleito, certo? Depois nós vamos fazer um sobre Ciro Gomes também. Mas, para a gente tentar entender o que pode acontecer para frente, a gente também tem que olhar um pouco para trás, certo? E a gente tem que olhar para trás não somente no comportamento da nossa economia, mas também no que aconteceu com o dólar, né? Com a divisa norte-americana perante o mundo. Então, tudo vai depender do grau de incerteza que os investidores estiverem no ano que vem. E isso em relação ao presidente, no ano que vem, e também o cenário macroeconômico e político no exterior, tá? Vale lembrar que com a pandemia, e aqui não tem nenhuma opinião política envolvida, a pandemia prejudicou muito os países emergentes e enfraqueceu o nosso real. Então o câmbio disparou no início de 2020, não por acaso, tá? O primeiro caso de Covid-19 no Brasil, eu até vou colocar aqui no gráfico em destaque para vocês lembrarem, e depois todo o comportamento do preço ao longo da proliferação da doença, neste canal lateral aí entre 5 e 5,80, que em vários vídeos nós já mostramos. E agora a gente tem aí uma tendência leve ao preço sair deste canal. Tentou, né, em alguns meses neste ano, voltou para dentro dos R$5, para cima dele, e agora está quase testando de novo os R$5 como suporte, tá? Isso pode significar o quê? Que a gente tem aí a poeira baixando, depois de tantas incertezas, tantas crises, os lockdowns, os investidores sem saber de que maneira as grandes economias iam se recuperar, o pós-Covid, aí teve a invasão da Rússia na Ucrânia, a gente tem a China aí ainda adotando lockdowns que prejudicam toda a cadeia econômica. Ainda temos incertezas, temos dúvidas, tá? E por que eu estou falando disso de dúvidas e incertezas? Porque quando a gente está para ter um pleito eleitoral para presidente da República, os investidores eles começam a ter mais incertezas se o futuro presidente for um novo, né? Mesmo que velho, o Lula, vai ser a oposição vencendo e não a situação. E, muito provavelmente, se a gente tiver a situação vencendo, o Bolsonaro, a gente tem uma redução de incerteza, pelo menos aqui no Brasil. Então, a tendência é o real ganhar um pouco de força no ano que vem com Bolsonaro em seu segundo mandato. Porque os investidores eles já têm uma noção de como é que é a atuação econômica, de como é que Paulo Guedes trabalha, o que ele vislumbra, as reformas que querem ser feitas, até é só olhar pelo plano de governo, né?
o governo Bolsonaro ele adota muito mais a linha liberal, pelo menos na teoria, mas também bastante na prática. E com isso, os grandes players se sentem mais confortáveis de trazer novos investimentos para cá com esse programa de governo do que se Lula eleito com algumas coisas aí que ele vem falando que ele está prometendo fazer, que assustariam muito mais, tipo descumprir completamente o teto dos gastos, esquecer completamente a agenda de privatizações, de reformas, revogar a reforma trabalhista, que é algo que agradou investidores porque facilitou aí as relações de trabalho. Então, na minha opinião, a gente tem mais chances de ver o câmbio caindo aqui, o dólar desvalorizando frente ao real, com o Bolsonaro reeleito. Tá? A menos que ele, ao iniciar o novo mandato, descumpra o prometido e faça algum governo mais radical, o que eu acho difícil, a gente tem aí uma perspectiva um pouco mais clara do que vai ter nos próximos 4 anos. Tá? E com Lula, nós teremos mais incertezas. Tem gente dizendo, não, se o Lula for reeleito, vai ser muito semelhante a 2002, que ele vinha aí com várias bravatas, prometendo moratória da dívida, desfazer tudo. E aí, quando começou o mandato, pegou ali o Henrique Meirelles de ministro da Fazenda, né, acalmou ali os bancos e o país prosperou, junto com a prosperidade do mundo na época, que isso ajudou bastante o governo de Lula. Ele surfou na onda das commodities e da prosperidade mundial, mas foi um governo que surpreendeu em muitos pontos positivamente, lá naquela época. O que analistas dizem hoje é que Lula não vai ser light desta vez. Tá? Então, mas também não quer dizer que vai ser um radicalismo absoluto. A questão é essa, a gente não sabe, a gente tem muito mais incerteza com Lula. E isto desagrada investidores estrangeiros que poderiam tirar mais capital daqui. Com menos dólares aqui, a cotação sobe. Então a gente tem uma perspectiva de redução do dólar com a reeleição de Bolsonaro. Tá? Essa é a nossa opinião. E estamos falando de chances. Há mais chances do dólar cair com Bolsonaro reeleito do que com Lula novamente presidente. E também queremos a opinião de vocês, sem brigas, sem virar aí baixaria política. Né? Queremos saber se vocês concordam com isso ou se vocês acreditam num outro panorama, qualquer que seja o novo presidente. Não se esqueçam do seguinte, quanto mais a gente se aproxima das eleições, mais volatilidade teremos. Depende muito de novas pesquisas, quem está na frente, se um se aproximou do outro. Então, tem que ficar muito ligado nesta reta final para as eleições ali até o fim de outubro. Tá bom? Obrigado por me assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!